Informações então, né, direto de La Paz, desse Palmeiras é bastante mexido e parece, Pedrinho, Mansur, que o resultado, né, contra o Água Santa interfere, né, impacta nesse planejamento planos, né, de início de Libertadores, essa partida do Palmeiras no seu grupo contra o Bolívar. Vamos trazer o provável e muito mexido Palmeiras para esse jogo contra o Bolívar, um jogo com altitude. É um jogo, já com qualquer time que entrasse em campo já é complicado, né, Pedrinho? Pela altitude, mas vai com o Marcelo Lomba. A linha de defesa, provavelmente o Mike, mas o Garcia também aparece como opção, junto ao Luan, o Naves e o Vanderlan. O meio-campo tem esse Gabriel Menino, né? Que é uma cara conhecida no meio da garotada. O Fabinho, ótimo jogador, um bom volante vindo da divisão de base. Essa dúvida se já tem a estreia do Arthur de partida ou o John John. E um trio ofensivo com o Breno Lopes e o Giovani. E o Flaco Lopes. Interessante ver o Arthur possivelmente por dentro, né? A primeira pergunta eu acho que a gente tem que fazer em cima da questão do planejamento, né, que envolve, claro, o Arthur, Mansur. Enviar, né, para uma abertura de Libertadores, na primeira rodada, um jogo de altitude, um time completamente diferente, poupando nitidamente para uma decisão de estadual. É um plano interessante, né, explicável aí do Abel? Olha, eu acho arriscado. Por mais que o Palmeiras seja o favorito e vai continuar sendo o favorito no grupo dele, você tem Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño. Cerro Porteño mostrou na fase de mata-mata contra o Fortaleza, que obviamente não é um time com melhores recursos técnicos do que o Palmeiras, mas tem jogadores capazes de incomodar. É um time que pode incomodar. Então é um grupo menos confortável do que o Palmeiras teve na edição passada, em que ele pôde administrar quase toda a primeira fase com uma equipe alternativa e mesmo assim, talvez em alguns momentos menos alternativa do que essa que vai entrar. Acho que pesou a questão da altitude, que em tese vai gerar um nível de desgaste e uma recuperação mais difícil para o jogo do fim de semana. Acho que isso é um ponto que pesa na decisão. Agora, eu acho que sempre que a gente discute esse assunto, a gente vai naturalmente debater se a decisão de comissão técnica foi correta ou não. Mas eu acho que é parte do nosso papel, se a gente quiser tentar zelar por um futebol brasileiro melhor gerido, a gente discutir por que os campeonatos estaduais se estendem por 3 a 4 meses, o que é muito mais do que eles deviam ocupar no calendário, para terminar justamente impondo às comissões técnicas dos clubes esse tipo de decisão. Porque por mais que a gente diga que no final do ano um título estadual ele não pesa mais, ele não serve mais para determinar um balanço positivo de uma temporada, ele é capaz, no momento, de provocar uma instabilidade. E é por isso que os clubes terminam por privilegiar essas competições, essas finais, porque sabe o nível de pressão que se coloca em caso de uma derrapagem desse tipo de torneio.